Como montar um PC da crise que cabe no bolso? Bom, a minha aposta é na APU da Ryzen, os vídeos integrados mais fortes da atualidade que conseguem rodar em configurações baixas, mas em 1080p, jogos como Apex Legends, Call of Duty Warzone, Doom Eternal, entre outros. E também jogos mais leves como Minecraft, League of Legends e até Fortnite com facilidade. A AMD sempre foi conhecida por lançar gráficos integrados mais fortes, desde o chipset A75 ou ZR7 Graphics, e agora inovando na Vega. A ideia de fazer gráficos integrados mais fortes foi uma jogada de mercado. Como a AMD já fazia seus processadores para quem tinha menos grana, a opção de rodar jogos sem placa dedicada, com um desempenho razoável por um preço acessível, foi muito atraente para muita gente. Eu mesmo, por exemplo, rodava Skyrim numa A75 no Low, que era um processador horrível na época. Não era o ideal, mas era o que cabia no meu bolso. E ok, qual processador escolher? Os que valem mais a pena hoje em dia são os Vega 8, integrado na Ryzen 3 3200G, e o Vega 11, integrado no Ryzen 5 3400G. Não só por terem vídeo integrado forte, mas por também serem CPUs boas o suficiente para aguentar placas de vídeo intermediárias mais para frente, para você montar um PC aos poucos, mas ir jogando no processo. Ou se você só jogar jogos leves e gostar do desempenho das Vegas, não tem problema nenhum manter ela. Mas Ágora, você não recomenda os Ryzen 2200 e 2400G? Não, porque eles são fora de linha. E apesar de serem excelentes, o mercado de usados no Brasil é muito aquecido. É difícil você achar um processador novo desses. O mesmo usado fica na faixa de preço dos seus sucessores. Mas se você encontrar um processador desses por um bom preço, manda bala que eles valem a pena. Mas a gente tem que falar da diferença entre esses dois processadores para você escolher o que mais te serve, porque tem diferença. Só um aviso, esse vídeo é só para quem vai comprar um PC inteiro novo. Se você já tem uma máquina mais antiga, com aquele DDR3 com socket atual, talvez valha mais a pena você comprar uma placa de vídeo dedicada, como a GTX 1650, uma RX 570, nada abaixo disso. E talvez um processador mais novo, que consiga empurrar essas placas. Você vai ter uma performance melhor, gastando menos do que comprar um PC inteiro. Agora voltando à diferença entre os processadores. O Ryzen 3200G tem 4 núcleos e 4 threads, definitivamente uma CPU de entrada. Sua GPU tem 1250 MHz de frequência gráfica. Só para pôr em perspectiva, um i7 8700K, que não é feito para jogar, tem 350 MHz só. Daí já para ter uma ideia da força desse vídeo integrado. A GPU possui 8 núcleos, daí o nome Vega 8. Já o 3400G possui frequência gráfica de 1400 MHz e 11 núcleos de GPU, o que dá cerca de 15 a 20% de superioridade gráfica sobre o 3200G. Eu imagino que você deve estar pensando, mas ué, a diferença entre eles hoje é R$300, então se for só isso eu vou comprar o 3200G e ser feliz. É, meu amiguinho, mas é aí que entra o depende. Sim, a diferença de performance gráfica não é aquelas coisas, mas o CPU é. Principalmente porque o Ryzen 3400G possui 4 núcleos mais 8 threads. Isso é, 4 threads adicionais do que o 3200, além de operar um clock speeds um pouco mais altos. Isso é importante se você planeja parear seu processador com uma placa de vídeo mais pra frente, para rodar jogos mais pesados que pedem mais do processador. Esses threads a mais realmente fazem a diferença. Mais na estabilidade do jogo, para evitar pequenos freezes e quedas de FPS. E claro, para usar uma placa de vídeo mais forte. Mas honestamente, as diferenças entre eles não é gritante. Ambos conseguem segurar placas de vídeo intermediárias. Se sua grana está um pouco curta, o Ryzen 3200G pode ser uma boa opção. Agora, se você quer montar um PC mais forte e mais estável para jogar títulos AAA, eu aconselho o Ryzen 3400G. Ele ganha no longo prazo. Um outro aviso, se você quer montar um PC já com placa de vídeo dedicada, os Ryzen com Vega integrada não são bons candidatos. O preço deles sobe devido ao vídeo integrado. E pelo mesmo preço você acha processadores mais fortes. As Vegas são para pessoas que estão felizes com o desempenho gráfico que elas entregam, ou para um PC gamer temporário, para quem planeja colocar uma placa de vídeo no futuro. Então, caso você tenha um bom orçamento e já vai colocar uma placa de vídeo no seu sistema, eu recomendo processadores mais fortes que não têm vídeo integrado, como o Ryzen 5 1600, o Ryzen 5 2600 ou o Ryzen 3 3100, que estão em faixas de preço parecidas com o da Vega, mas são melhor em performance. O 3200 e 3400G tem um vídeo integrado forte, comparável ao de placas mais antigas, como a GT 1030, e sendo mais fortes que uma GTX 650, por exemplo. O desempenho de APU é forte o suficiente para simplesmente não valer a pena para ele com placas de vídeo dedicada, de entrada, assim, mais baratas, como a RX 550. O que você vai ganhar de vídeo de uma Vega 11 para uma RX 550 não vai justificar o preço que você vai pagar. Um ponto importante é se lembrar também que as Vegas precisam necessariamente de Dual Channel ativo. Isso é, ter pelo menos 2 pentes de memória no seu PC. Caso contrário, seu FPS vai literalmente cortar pela metade. Eu não recomendo colocar 2 pentes de 4 GB porque a APU consome 2 GB de RAM. Isso deixa seu sistema só com 6 GB de RAM disponível, e tem jogos que usam mais que isso. E mesmo assim, esse vídeo integrado possui um overflow, que mesmo com os 2 GB reservado para Vega, ela pode dar overflow no sistema se tiver RAM disponível para melhorar a performance. Então é melhor aumentar a RAM.
Uma segunda opção viável é usar um pente de 4 GB e outro de 8 GB, mas eu também não gosto muito dessa opção, porque você está misturando dois modelos de RAM diferentes e tem a possibilidade de gerar alguma incompatibilidade e até uma pequena perda de FPS. Mas se você for fazer isso, se atente para pelo menos usar dois pentes do mesmo fabricante e com a mesma frequência. A terceira e melhor opção é usar dois pentes de 8 GB de RAM. Aí você ativa o Dual Channel, tem duas memórias exatamente iguais e espaço na RAM o suficiente para você rodar os jogos mais pesados sem bater em gargalo relativo à RAM. Aliás, quanto mais rápida a RAM, melhor o desempenho gráfico. Quanto mais você conseguir subir aquela frequência, melhor vai ser para o seu FPS. Agora, se você não entendeu nada que eu falei e quer um resumo, aqui vai. Se você é um gamer mais casual ou vai jogar jogos mais leves, as Vegas vão te servir maravilhosamente. Agora, se você curte jogar os AAA, as Vegas também entregam, se você estiver disposto a jogar em 30 a 40 FPS, ou descer a resolução para 720p para ganhar mais FPS. Sim, é possível jogar jogos pesados em 1080p nas Vegas. Talvez elas não te sirvam bem se você estiver num sistema muito competitivo e quiser o máximo de FPS possível. Aí é melhor você ir num esquema de placa de vídeo dedicada. E sempre lembrando que caso você tenha dinheiro, uma placa de vídeo dedicada, forte, é sempre melhor que um vídeo integrado. Galera, eu tava dando uma editada nesse vídeo aqui e eu percebi que valia um disclaimer. É possível você montar um computador com um desempenho melhor que esse daí se você tiver sujeito a usar e comprar peças, né, de um computador mais antigo, um DDR3 ali, que vai ficar na mesma faixa de preço, mas você vai ter que usar peça usada, com processadores que talvez não vão ter as mesmas funcionalidades que um processador atual, que vai envelhecer um pouco pior do que esse processador que eu recomendo, que esse funciona com DDR4, o 3400G tem o Simultaneous Multithreading ligado, ele é melhor para edições e tal, e por isso que eu recomendo, né, um processador mais novo. Além de eu não gostar muito de comprar peça usada, mas eu falo isso em outro vídeo. É isso, galera. Eu espero que eu possa ter dado pra você uma luz sobre os Ryzen 3200 e 3400G e se eles vão te servir também, né? E obrigado por ter visto o vídeo até aqui, dá aquele like, segue o canal, que se vocês gostarem dessas review de hardware que tá começando, a gente tá vendo se vocês vão curtir. A gente enfia mais aí. Valeu, galera. Até mais. Falou!